Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz quando a noite se prolonga. Mensagem 37. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, 23. Não há nenhuma novidade em afirmar que somos uma sociedade consumista. O consumo normal do passado deixou de ser uma expressão natural da necessidade real do ser humano e passou a ser uma compulsão, uma doença emocional, uma neurose. A revista evangélica Ultimato publicou em seu número 246 do mês de maio de 1997, há mais de 20 anos, uma reportagem de capa com este título: Consumismo de fio a pavio. O consumo compulsivo da nossa sociedade é um dos muitos sintomas crescentes de sua grave enfermidade e razão de ser de muitos males que assolam o nosso tempo. Por isso, o período de quarentena forçado pela sobrevivência ao coronavírus foi uma verdadeira tortura para milhares de pessoas. Muitas delas que saíam às ruas exclusivamente para consumir, entraram em parafuso com o advento da pandemia. Não tinham necessidade objetiva de comprar nada, mas a força do marketing que induz a pessoa a consumir vitimou-as a esse tipo de doença pós-moderna. Hoje, grande parte da população cede aos impulsos e aos apelos do compre com facilidade, esquecidos ou não. Do outro lado da moeda, pague com dificuldade. Embora haja aqueles que compram sempre com facilidade e pagam também sempre sem dificuldade. E em casa vão sendo amontoadas coisas que não são necessárias, para logo depois serem vendidas ou doadas aos brechós da vida. O texto de hoje fala de consumo, mas de um tipo de compras que não tem nada a ver com essa necessidade doentia de se preencher o vazio com coisas e objetos. É um texto da antiga sabedoria do povo de Israel. Compra a verdade e não a vendas. E é claro que ele não se refere ao pagamento para a compra de um princípio, pois este fundamento ético da vida íntegra não se compra. A ideia é a de adquirirmos esta joia pelo princípio da formação, da educação em casa e na igreja. Ninguém pode comprar a verdade, não há dinheiro no mundo que a compre. Então, a formação que nos educa na verdade precisa ser valorizada dia após dia. No Novo Testamento, a verdade não é um valor que possuímos, mas uma pessoa que nos possui, Jesus Cristo. E vamos sendo verdadeiros dia após dia pela força dessa semente eterna que um dia encontrou terra fértil em nós para germinar. A verdade é para ser adquirida e jamais negociada. Na sequência vem a compra da sabedoria, que é mais do que a sofia dos extraordinários filósofos jônios e gregos. É a sabedoria cuja origem está em Deus. É mais do que o saber como acúmulo de conhecimento, mas é sapiência como expressão da vida harmônica centrada em Deus, em si próprio e voltada para o outro. Também ela era aprendida em casa através dos livros de sabedoria. Logo a seguir vem a instrução,
a formação que nos faz enxergar para além do nosso poço e ver que há outras paisagens maravilhosas no mundo de Deus. No mesmo texto de Provérbios, há o clássico verso que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Finalmente, o texto fala do entendimento, que é o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. Aliás, no contexto fundamentalista em que vivemos no mundo atual, e no Brasil especificamente, pensar é uma heresia. Ora, pensar é viver, é uma arte que desenvolvemos e florescemos ou enterramos e morremos. Há muitos mortos que não estão nas necrópolis, nos cemitérios. São zumbis que perambulam nas metrópoles, figuras em decomposição interior porque apenas reagem a estímulos que lhes são convenientes. Mudanças estruturais de que o mundo carece e precisa da Igreja como sua parceira jamais virão a partir dessas pessoas. Pensar é doloroso para elas que não foram estimuladas a experimentar as dores do parto de uma profunda reflexão com Deus. Não sabem o que é isso, desconhecem por completo. Portanto, os cristãos, sobretudo por dizerem que seguem ao Cristo Mestre, precisam ser contínuos compradores da verdade, da sabedoria, da instrução e do entendimento. Amém. Igreja Batista Betel.